Boa noite a todos. Eu sou o Fábio Menezes, eu sou formado em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Também tenho 2 pós-graduações, uma de gestão de empresas e outra em marketing com ênfase em vendas. E eu tenho uma outra escola que, na verdade, ela não é bem conhecida como uma escola. Ela é aparentemente um emprego que eu tive, só que eu considero uma escola, que é ter trabalhado no Sebrae. Eu fui consultor do Sebrae durante alguns anos e nesses anos eu, além de ter estudado muito, além de ter contribuído com muitos empreendedores, eu pude perceber alguns padrões. Dia após dia eu recebia vários empresários com algumas dúvidas. Essas dúvidas muitas vezes relacionadas à gestão de uma empresa, também relacionadas ao próprio comportamento como empreendedor e relacionadas a uma série de outras coisas que a gente geralmente não aprende na escola. Então, a escola, desde lá da base até a graduação, a pós-graduação, elas nos ajudam com uma série de coisas, uma série de ferramentas e uma série de experiências. Porém, é muito comum que a gente vá ganhando, né? Os principais ganhos que a gente tem na vida como profissional, geralmente estão atrelados ao nosso dia a dia e não necessariamente a tirar nota na escola. Então, nós temos uma grande dificuldade por parte dos empreendedores, que é, na hora de atuar, de estar no dia a dia como empreendedor, a gente às vezes não sabe muito bem que caminho tomar. Às vezes a gente fica meio indeciso. Até é muito comum a gente ouvir que ser empreendedor é muito solitário, justamente porque muitas vezes a gente não tem como recorrer. Não existe muito certo e errado. Existem algumas decisões que nós temos que tomar e essas decisões vão ter consequências, que podem ser boas e podem ser ruins. E eu considero o Sebrae como uma escola, não como um emprego, justamente porque ao longo dos últimos anos, quando eu fui consultor, foi também quando eu me tornei palestrante, foi quando eu comecei a observar que, independente de qual era a área de atuação de um profissional, mesmo que fosse um advogado, um comerciante, um dentista, uma indústria de um produto qualquer, não importa qual era a área de atuação, as dificuldades que o empreendedor tinha eram muito parecidas, tinham mais a ver com o grau de maturidade empresarial dele do que propriamente com o dia a dia e com as suas atividades. Com base nisso, eu fui começando a perceber também que não existia nenhum lugar que trabalhava as competências que esse empreendedor precisava para se destacar do demais. Inclusive porque, se a gente for contar com a formação, né, todo mundo que é formado em publicidade e propaganda, como eu, por exemplo, todo mundo tem o mesmo grau de formação, recebeu a mesma instrução. Como é que um vai se diferenciar do outro? E é aí onde eu comecei a estudar de forma mais aprofundada um pouco sobre soft skills. Então, o que são as soft skills, que são diferentes das hard skills? Hard skills são as atividades, é a sua capacidade de fazer cálculos, sua capacidade de digitar e falar ao mesmo tempo, sua capacidade de exercer aquela função tecnicamente, ou mesmo de assinar algo tecnicamente. Já quando a gente fala de soft skills, são coisas que não são necessárias para o desempenho de uma tarefa. Então, se a gente pegar um advogado, é necessário que ele tenha uma OAB, que ele tenha uma formação em direito para que possa atuar. Então, isso é uma hard skill. Não é necessário, por exemplo, que ele tenha um bom poder de comunicação. Agora, o que vai acontecer com um advogado se ele tiver uma OAB, se ele tiver 2 pós-graduações, mas não souber se comunicar bem? Vocês acham que ele vai ser um advogado bem-sucedido? Será que ter conhecimento é suficiente para saber passar conhecimento? Então, a soft skill são soft skills, as habilidades que são inerentes a uma determinada atividade, mas não são fundamentais para ela. Então, para ser advogado, basta ter formação em direito e OAB para poder exercer. Mas para ser um bom advogado, para ser um advogado diferenciado, é importante você ter outras competências que não são aquelas que são básicas, mas que são muito importantes, como ter criatividade, capacidade de resolver problemas, comunicação e oratória e por aí vai.
Então, ao longo dos meus últimos anos como consultor do Sebrae, foi esse o principal aprendizado que eu tive. E eu chamo de escola porque, na verdade, conversar com os empreendedores no dia a dia ia me trazendo vários elementos do que fazia um empreendedor ser bem-sucedido, que é algo que vai muito além do que a escola tradicional ensina. E aí eu resolvi me especializar naquilo que eu mais gostava e naquilo que eu me apaixonei por fazer, que é palestras, exposição em público e lidar com pessoas. Foi então que eu comecei a estudar com mais profundidade a oratória e todas as competências que faziam da pessoa um bom orador. E aí, nesses estudos eu descobri que a oratória não é só técnica para palestrante, não é somente para quem quer vir e falar em público ou para dar uma entrevista. Essas técnicas, elas ajudam sim nessa hora, mas a oratória pode ajudar em muitas outras coisas. E foi aí que eu comecei a mesclar tudo aquilo que eu já tinha estudado e tudo aquilo que eu entendia de necessidade dos empreendedores. Foi quando eu pensei no título: Palestra Oratória para Empreendedores. Ou seja, aqui eu não vou falar somente sobre como ser um palestrante. Aqui eu vou falar sobre necessidades de empreendedores e como que uma comunicação profissional pode fazer a diferença na vida de um empreendedor, tá certo? Então, eu queria trazer isso para vocês e espero que vocês consigam trazer isso para o dia a dia de cada um, porque a comunicação independe de qual é a área. E a comunicação, ela é parte fundamental das relações humanas, porque você pode falar qualquer coisa para uma pessoa, não importa o que você vai dizer, a forma como você diz muda tudo. Eu posso vir e fazer um elogio para uma pessoa e essa pessoa achar que eu estou com inveja, que eu não estou sendo honesto com ela. Assim como eu posso fazer uma crítica dura, inclusive, mas essa crítica a pessoa entende que na verdade eu estou querendo ajudá-la a melhorar. Não necessariamente que eu estou querendo denegrir esta pessoa ou desanimá-la, tá certo? Então, o que eu falo não é tão importante como a forma como eu falo. E aí aqui entra, então, a primeira contribuição que eu queria deixar para vocês nessa noite, que é o seguinte: a oratória, ela tem um processo muito importante, que é feedback. Feedback é essencial para você desenvolver a sua comunicação. Por quê? Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu não estou me vendo. Eu até estou me ouvindo aqui, mas eu não sei como é que é me ouvir daí de onde vocês estão. Então, para que eu possa saber como é a minha performance como palestrante, não adianta eu tirar as minhas próprias conclusões. Eu preciso que vocês me deem um feedback. Esse feedback ele pode ser verbal, vocês podem vir e dizer: Fábio, olha, sua palestra é muito boa. Fábio, sua palestra eu não entendi completamente nada do que você falou. São feedbacks. O feedback, ele não precisa necessariamente ser verbal. Pela expressão de vocês, pela postura de vocês sentados na cadeira, eu posso saber se isso está interessante ou não. Então, a feedback ele é parte essencial para eu saber se eu estou me comunicando bem, porque não adianta eu achar que sou um bom comunicador, são vocês quem tem que achar. Inclusive, se você chega e fala assim: olha, eu conversei lá com fulano, eu expliquei como era o meu trabalho, mas ele não entendeu nada, não posso fazer nada, eu fiz a minha parte. Lê do engano, porque o comunicador, ele tem a responsabilidade de se fazer entendido. Ele precisa se adaptar com o público. Então, quando eu falo assim: olha, eu expliquei, mas o público não entendeu, pelo menos metade da culpa é sua. Então, eu preciso me fazer entendido, e esse tem que ser um esforço de quem está comunicando. O processo de comunicação sempre vai ter pelo menos duas partes, que é uma parte emissor e uma parte receptor. Aqui no caso tem um emissor e vários receptores. Se a maior parte das pessoas aqui não entenderem o que eu estou falando ou não gostarem do que eu estou dizendo, não importa qual é a minha impressão sobre mim mesmo. O que importa é que, olha, essa palestra não foi tão boa porque o pessoal que estava ouvindo não gostou, não entendeu o recado que eu queria passar. Então, o feedback é parte essencial de um processo de comunicação. Se vocês querem ser bons comunicadores, primeira sugestão que eu tenho para vocês é: estejam abertos a feedbacks e peçam feedbacks, porque nem sempre as pessoas vão trazer esse feedback para vocês. Às vezes você vai ter que pedir. Então, por exemplo, quando alguém vem elogiar alguma ação minha, seja uma palestra, seja uma entrevista, qualquer situação,
A primeira coisa que eu faço é agradecer. Olha, muito obrigado pelo seu elogio, vírgula. Você tem algum ponto de melhoria? Tem alguma coisa que você acha que poderia ter sido melhor? Por que eu sempre busco a crítica e não fico satisfeito somente com o elogio? Porque o elogio, obviamente que eu gosto do elogio, todo mundo gosta de ser elogiado. Porém, o elogio só me ajuda a alimentar o ego. Ele até reforça o que foi bom, mas ele não me ajuda a evoluir. O que vai me ajudar a evoluir, a melhorar, é a crítica. Então essa crítica, ela precisa vir, porque eu sempre parto do pressuposto que as pessoas não fazem coisas ruins mal intencionadas. Se uma pessoa comete um erro, é porque ela não sabe que errou. Então, se eu cometi um erro aqui e ninguém me disser, não foi de propósito. Então, para eu saber que foi um erro e para eu poder melhorar, alguém precisa me dizer, alguém precisa me criticar. E é por isso que eu sempre peço, então, por críticas, e não raro eu chego para uma pessoa e falo, olha, você pode me dar um feedback? Mas eu não quero um elogio, não. Eu queria que você dissesse alguma coisa que você entende que possa ter sido melhor. Porque isso, no fim das contas, é o que vai me ajudar a evoluir. Faz sentido isso para vocês? Faz? Legal. Então, peçam sempre feedbacks. Agora, o feedback também é importante, que existem técnicas para se dar feedback. E aí eu queria apresentar para vocês uma ferramenta que eu aprendi no meu primeiro curso de oratória, com um cara muito bom chamado Paulo Porsche, que era quem treinava os palestrantes do Sebrae à época. Essa ferramenta é uma matriz. É uma matriz que mistura uma escala de amor com verdade. Como funciona essa matriz? Funciona assim, olha, em todos os nossos feedbacks, a gente coloca um pouco de amor e um pouco de verdade. Pode ser muito ou pode ser pouco. Na maioria das situações, quando a gente vai dar um feedback para uma pessoa que a gente gosta e que a gente quer preservar a relação, a gente tende a ter um alto grau de amor e talvez um baixo grau de verdade. Ou seja, essa combinação nesse sentido se torna a mentira com amor. O que é mentira com amor? É eu chegar aqui, depois de ter dado uma palestra horrível, o pessoal estava até babando nos cantos, ninguém aguenta mais me ouvir falar, e eu chegar assim e falar, olha, como é que você acha que foi a minha palestra? A pessoa vai dizer, Fábio, foi maravilhosa. Você é o melhor palestrante que eu já ouvi falar. Na verdade, ela está ali por dentro, ela está falando, nossa senhora, mas que lixo, esse cara acha mesmo que ele está dando, que aquilo não dava nem para chamar de palestra, ou dar outro nome para aquilo ali, não é? Isso seria o mentira com amor. Olha, só porque eu gosto do palestrante, só porque eu gosto daquela pessoa, eu vou lá e minto para ela, dizendo que o que ela fez foi bom, só para preservar a relação, ou para ela ficar feliz comigo. Isso aqui acontece na maioria das situações, onde as pessoas são próximas, e o feedback não é bom, é o mentira com amor. Então lembre-se, se você for fazer um mentira com amor, você vai preservar a relação com a pessoa. Porém, você está tirando dela a oportunidade de melhorar. Se você falar que ficou bom, ela vai acreditar que foi bom. Se eu vou lá e faço um bolo, eu sou péssimo na cozinha. Quando eu morava sozinho, eu não tinha nem fogão em casa, só tinha micro-ondas, de tão bom que eu sou. Se eu for lá e fizer um bolo, provavelmente esse bolo vai ficar horrível. E pegar para servir aqui para vocês, né? As pessoas tendem a ser educadas. Não, Fábio, ficou muito bom o seu bolo, viu? Uma delícia. A hora que eu dou as costas, a pessoa até joga fora, dá para o cachorro, enfim. Se livra do bolo instantaneamente, né? Então as pessoas têm essa tendência a querer massagear o ego, a querer elogiar, a querer agradar as pessoas. Minha sugestão, não façam isso. Uma segunda situação... eu estou dizendo para vocês, não mintam para as pessoas, digam a verdade. Só que se eu disser a verdade, porém com um baixo grau de amor, é aquela resposta seca, né? É aquela, Fábio, seguinte, sua palestra foi horrível, foi um lixo, e ou você melhora muito, ou nem sobe num palco mais. Então, isso seria a verdade. Olha, eu estou falando a verdade para você, mas eu não estou preocupado com como você vai receber essa mensagem. Ou na hora do bolo, né? Fala, nossa, esse bolo aqui era para mim ou era para o cachorro? Ou era direto para o lixo? Melhora muito esse bolo seu aí, porque senão você vai matar alguém intoxicado uma hora dessa. Isso seria um feedback verdade, sem amor. Também não recomendo dessa forma, sabe por quê? Porque você vai dar para a pessoa a oportunidade de ela melhorar, contudo, você pode desmotivá-la. E nós, eu pelo menos tenho isso como uma meta de vida, é ser um incentivador de pessoas. Nós temos que incentivar as pessoas a serem melhores. Então, o feedback honesto, ele é importante.
Mas é importante a gente falar com cuidado com as pessoas, porque senão a gente pode, ao invés de motivá-la a melhorar, a gente pode desmotivá-la e a pessoa vai criar um trauma ali, nem vai mais tentar fazer aquilo ali, tá certo? Numa terceira combinação, pior ainda, né? Não uso nem a verdade nem o amor. Então isso aqui é um total despropósito. Aqui é só para destruir a pessoa mesmo, não é? Então qual que é a minha sugestão para vocês? É a quarta combinação. É a gente usar o verdade com o amor. Então eu vou usar muita sinceridade naquilo que eu vou falar, mas eu também vou ter um cuidado, vou ter uma cautela para falar com essa pessoa e vou mostrar para ela que essa crítica que eu estou fazendo é, na verdade, uma vontade minha de ajudá-la a melhorar. O feedback, ele é um presente. Então, quando você critica alguém, mas da forma correta, você está dando um presente, que é uma possibilidade de melhorar. Então, como é que a gente faz um feedback verdade com amor? Existe uma técnica chamada sanduíche. Vocês já ouviram falar do sanduíche? O que é um sanduíche? Ele é um pão com um recheio e um outro pão, que seria então o pão representando um elogio e o recheio representando a crítica. Então, eu começo para a pessoa fazendo um elogio. Então, se eu vou fazer uma crítica dentro da palestra da pessoa, não quer dizer que a palestra inteira tenha sido ruim. Às vezes, alguns ou muitos pontos foram ruins ou podem melhorar. Mas eu posso também extrair algum ponto bom. Então eu começo fazendo um elogio para essa pessoa. Olha, Fábio, a sua palestra, eu achei que o tema é muito pertinente, o tema ele é muito importante, eu acho que o tema foi muito legal. Então pronto, isso já é um elogio. E aí o que acontece quando eu faço um elogio? Primeiro, eu estou criando uma aproximação com a pessoa e eu estou fazendo um processo que dentro de comunicação a gente chama de abrir a escuta ativa. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Que escutar, eu estou falando aqui, está todo mundo escutando. Agora ouvindo, processando, né? Talvez nem todo mundo esteja, só aqueles que estão de fato interessados. Então quando eu faço um elogio para uma pessoa, dizendo que vou dar a ela um feedback, se eu começo com um elogio, eu já estou abrindo a escutativa, ou seja, a pessoa tende a querer ouvir o que eu estou dizendo. Enquanto se eu chegasse já socando o pé, falando, nossa, isso aqui foi muito ruim, melhora, a pessoa pode se sentir constrangida ou pode não querer ouvir o resto da conversa. A gente está num momento da vida tão tumultuado e com tantos ruídos que a maior parte das pessoas, elas quando ouvem, elas já estão se preparando para responder. Elas não estão, na verdade, internalizando, elas não estão ouvindo, elas já estão preparando a resposta. Tanto que às vezes ela nem espera você acabar de falar e já começa a responder. É ou não é? Então, quando você for dar um feedback crítica, né, você coloque primeiro um elogio, e aí a pessoa abre a escutativa. Aí você entra com a crítica, que é o recheio do sanduíche. Olha, Fábio, então, o tema da sua palestra é muito legal, acho que pode contribuir muito com os empreendedores. Agora, teve um momento ali que eu acho que você ficou muito de lado, ou você ficou olhando só para uma pessoa aqui, você não ficou olhando para o resto do pessoal, a turma ali se sentiu abandonada, parecia que você estava dando palestra só para uma pessoa. Então você vai e coloca a crítica. E essa crítica, uma coisa muito importante, é você não fazer um julgamento, mas sim pontuar algo que aconteceu. Contra fatos não há argumentos. Então, quando você pega e diz, olha, eu acho que a palestra não foi boa, você está julgando. Agora, quando você aponta um fato, olha, eu acredito que a sua palestra não foi boa, mas é porque você ficou o tempo todo ali, depois se você pegar no vídeo, você vai ver que você ficou o tempo todo virado para lá, não foi legal para o pessoal que estava do lado de cá. Então, você apontou um fato, você não está julgando a pessoa. É diferente de quando você faz um julgamento. E aí, a gente tem então uma outra parte do pão, que é o quê? Fechar com um elogio ou fechar com um reforço, que seria no caso da palestra, olha, se o tema é muito legal, mas você corrigir esse detalhezinho aqui que eu estou te passando, eu acho que você vai conseguir trazer uma mensagem para mais pessoas e mais pessoas vão se engajar na comunicação empreendedora. Entendem? Então eu estou dizendo, dando um elogio, fazendo uma crítica pontual e fechando com um elogio. Esta seria a melhor forma de você trazer um feedback para uma pessoa. Então a minha sugestão e a minha primeira contribuição que eu gostaria de deixar nessa noite é, primeiro, peçam sempre feedbacks para vocês, mas não peçam feedbacks apenas esperando elogios, peçam feedbacks esperando críticas. Nem todo mundo conhece a matriz amor com verdade. Então, pode ser que a forma como o feedback venha para você não seja legal.
E também não quer dizer que a crítica que venha seja verdadeira e que você tenha que seguir. Afinal de contas, você está contando com a opinião de uma outra pessoa. Como eu falei, o feedback é um presente, né? Se alguém pega aqui e me fala, olha Fábio, eu faço uma feijoada maravilhosa, eu gostei muito da sua palestra, eu queria te presentear com um delicioso prato de feijoada. Eu vou dizer, olha, muito obrigado, eu não quero. Eu não gosto de feijão, só o cheiro já me embrulha o estômago. Então não adianta você querer me dar um prato de feijão com a melhor das intenções, que eu não vou aceitar o seu presente e não é nada contra você. Então a mesma coisa, se alguém vier te criticar, não quer dizer que você tenha que seguir aquilo. Você pode sim ter um ponto de atenção. Será que mais pessoas concordam com essa pessoa? Muitas vezes a gente mesmo admite isso. Não, realmente aquela pontuação ali ela foi bem pertinente. Agora às vezes a gente não concorda. Nesses casos que a gente não concorda, vamos ligar o nosso radar para saber a opinião de mais pessoas, para saber se mais pessoas também acham isso. Porque eu também não posso ser o dono da verdade, não é? Então, feedback, amor com verdade, técnica do sanduíche e sejam proativos, tanto para receber feedbacks pedindo críticas ou para ir até a pessoa e pedir feedbacks. E ainda se puder fazer um segundo passo, vão até as pessoas e ofereçam feedback. Quando você assistir uma palestra, quando você vê alguém experimentando algo novo na cozinha, enfim, quando você vê que tem uma possibilidade de dar uma crítica construtiva para a pessoa, chega para ela e fala, olha, eu conversei com um maluco uma vez, um tal de Fábio, o cara me falou um negócio meio amor com verdade, era um negócio mais ou menos assim, e ele me falou para eu procurar as pessoas e dar feedback para elas. Então, você quer um feedback? Eu tenho uma possibilidade de melhoria aqui. A pessoa vai dizer sim ou não. Ah, pode dizer, não quero. Guarda a sua opinião para você. Pode acontecer, né? Tem gente mal-humorada, inclusive, por aí. Agora, certamente não, mas provavelmente, ela vai dizer, olha, pode ser, me fala. E aí você pode, então, contribuir com essa pessoa. Legal? Muito bom. Então, sugestão, peçam sempre feedbacks, aceitem feedbacks de coração aberto. Uma outra coisa muito importante aqui no meu trabalho, quando a gente fala principalmente em se expor para as pessoas, é o medo de falar em público. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a uma pesquisa que diz que o maior medo da humanidade atualmente é o medo de falar em público. Já ouviram isso? Sabem qual é o segundo? O segundo é o medo da morte. Aí eu começo a ficar pensando, né? Pô, o pessoal está com mais medo de pegar o microfone do que de morrer. Tem alguma coisa errada com essas pessoas, não tem? Então, o meu trabalho, ele também ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais desse medo e a combaterem esse medo. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não estou na área médica para poder entender com perfeição como funciona a área biológica, neurológica. Mas eu tenho algo que funcionou para mim, e aí é isso que eu quero compartilhar com vocês. Alguém de vocês aqui tem medo de falar em público? Se eu chegar aqui e convidar alguém para ver, ó, vem aqui no microfone e fala alguma coisa aqui, dá um boa noite para o pessoal. Qualquer um viria tranquilamente? Acredito que não, né? Muito bem. Eu posso garantir o seguinte, olha, o microfone, inclusive, tem muita gente que acha que dá choque, tem gente que acha que morde, tem gente que acha que vai morrer se pegar o microfone. O microfone é um aliado nosso, né? O microfone, ele nos ajuda a amplificar a nossa voz. Isso aqui é um instrumento de trabalho formidável. Se eu estivesse falando com vocês sem microfone, pela quantidade de pessoas que está aqui, certamente a minha voz já tinha ido para o beleléu, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente combate o medo de falar em público? Eu quero trazer para vocês uma reflexão. Essa reflexão tem a ver com essa imagem. Todos conseguem ver essa imagem aqui? Digam para mim, o que vocês veem nessa imagem? Alguma sugestão? Notem o seguinte. Tem um elemento aqui que é um bichinho de pelúcia fofinho, né? Bem bonitinho. E aqui tem um menino. O bichinho, ele ocupa metade do tamanho do menino. Só que o menino, ele projeta uma sombra que é muito maior do que ele. Isso aqui é uma sombra. Uma sombra é algo real ou não? O que vocês acham? Depende do ponto de vista, né? Porque olha aqui, ó, que aqui eu tenho luz de todos os lados, né? Mas a gente tem sombra aqui, a sombra, ela existe. Eu estou vendo a sombra. Agora, se eu tentar pegar a sombra, eu não consigo. Então, ela é algo que é projetado, mas ela existe. Então, seria muito
fácil chegar aqui e falar, gente, não precisa ter medo de falar em público, é tranquilo, só vem. Seria muito tranquilo falar isso, né? Mas e aí o que se passa aqui dentro de cada um? A gente tem que respeitar o medo de cada um. O que eu posso dizer é o seguinte: o medo, ele é uma projeção da sua cabeça. E a nossa cabeça, ela não tem a capacidade de diferenciar o que é real e o que não é real. Veja que quando a gente assiste um filme e lá tem uma história, essa história ela pode ser engraçada, pode ser triste, pode fazer a gente passar raiva. A gente não se emociona com os filmes que a gente assiste? Agora, quando a gente vai assistir um filme, a gente sabe que são atores, que aquele roteiro foi inventado. Talvez existem até algumas situações que são baseadas em fatos reais. Mas vamos pegar uma ficção. A gente sabe que é ficção. E ainda assim a gente não se emociona com o filme? Pois é. Por mais que na parte lógica a gente entenda que aquilo foi construído, não quer dizer que a gente não vá se emocionar com aquela situação. Então, se eu vejo uma cena muito triste, eu vou ficar triste junto. Porque a nossa cabeça processa aquilo como se isso estivesse acontecendo com a gente. Então não dá para ignorar a sombra e dizer que ela não existe. O que a gente tem é que entender essa sombra e ajudar a moldar a sombra. Porque se ela é uma projeção, está vindo luz de algum lado. Então considerem que você está com uma lanterna aqui, ó, apontando de baixo para cima, e que eu estou bem pertinho dela. O que vai acontecer? Vai projetar algo muito maior e com uma outra figura. Agora, se eu pegar essa lanterna e colocá-la mais pertinho, colocar de cima para baixo, vai fazer o formato do ursinho ali. Ou seja, eu não posso simplesmente querer que o medo suma de uma hora para outra, mas eu posso começar a manusear essa lanterna para projetar uma sombra que seja mais agradável para mim. E aí, como é que eu começo a fazer isso? Da seguinte forma, pensando nesta perguntinha aqui: qual é o contrário do medo? Se a gente for buscar lá no dicionário, o contrário de medo vai estar coragem. E é a resposta certa. Mas existe uma outra resposta certa também. Vamos fazer aqui uma analogia. Supondo que nós todos estejamos num avião e aí o piloto desmaiou. Alguém aqui é piloto? Alguém já voou? Não? Tranquilo? Nem eu. Basta ter coragem para assumir o manche e pousar esse avião com todos nós em segurança? Alguém aqui vai chegar, não, mas eu não sei pilotar, mas eu sou corajoso pra caramba, deixa comigo que tá em casa. Vai resolver a situação? Algum de vocês se sentiria à vontade para pegar o manche e tentar pousar o avião, sendo que talvez não tenha nem brincado nem no videogame ainda? Dentro desse contexto, o que é que faria uma pessoa pegar o lugar do piloto e não ter medo, ou ter menos medo do que nós que nunca pegamos um manche? Seria coragem? Seria o quê? Conhecimento. Então, dentro de um outro contexto, contrário de medo é conhecimento. E por que então o medo de falar em público? Porque falta conhecimento sobre o que fazer, quando fazer, de que forma fazer. É para isso que existem as técnicas. As técnicas nos ajudam a ter conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho domínio. Quando eu treino, eu tenho ainda mais domínio. E aí eu passo a não ter mais medo. Quando eu comecei a dar palestras pelo Sebrae, eu morria de medo. Inclusive, eu falei para vocês que eu sou formado em publicidade e propaganda. E adivinhem qual foi a primeira palestra que me puseram para fazer? Marketing. Não, fluxo de caixa. Olha que delícia, né? E aí eu ficava apavorado. E ainda eu me lembro que eu entrei junto com uma leva de outros consultores, porque era um escritório novo, né, do Sebrae. E aí todo mundo estava no mesmo barco. E a maioria era formada em alguma área humana que também tinha alguma dificuldade ali com finanças. E aí, bom, alguém vai ter que fazer a palestra. Aí é a importância da coragem, porque não quer dizer que a coragem não seja importante. Bom, se alguém vai ter que fazer e uma hora eu vou ter que fazer, então vou eu primeiro, porque ninguém queria ser o primeiro. O que eu fiz para fazer a palestra? Eu já estava ali com alguma experiência como palestrante, mas também estava começando, mas eu fui estudar. Eu estudei, e nas horas vagas eu estudava, e a hora que eu estava cansado eu estudava mais um pouco. E a hora que eu acordava de noite preocupado com a palestra, eu pegava a apostila e estudava mais um pouco. Cada vez que eu me sentia inseguro, eu ia estudar. Cada vez que eu me sentia inseguro, eu ia assistir alguém aplicando aquela palestra. Cada vez que eu me sentia inseguro sobre, olha, e se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei responder? Eu ia perguntar para outros colegas, escuta, quais são as principais perguntas que surgem?
Escuta, tem alguma outra forma de responder isso aqui que eu pensei em responder? Então eu fui buscar o conhecimento. Chegou no dia da palestra, obviamente eu estava nervoso, eu não sei se vocês já sentiram algumas sensações como essas, mas assim, começa a suar a mão, começa a tremer as pernas, começa a dar branco, começa a secar a boca. Já sentiram isso? Que bom, então eu sou um ser humano também como vocês. E aí o que acontece? Obviamente eu tive um pequeno nervosismo inicial, mas depois passou e deu tudo certo na palestra. Fizeram perguntas? Fizeram perguntas, eu respondi a todas elas. Eu consegui cumprir fielmente aquilo que eu estudei e aquilo que eu treinei. Eu treinei exaustivamente e a palestra correu numa tranquilidade. O pessoal gostou, inclusive tinha uma avaliação lá para o pessoal fazer, todo mundo deu altas notas. Então deu tudo certo. Precisou de coragem, mas precisou de conhecimento e precisou de preparo. Inclusive eu falo muito sobre o meu trabalho, que não adianta você conhecer as técnicas, não é uma questão de conhecer, porque isso aqui não é para passar na prova, isso aqui são habilidades, e habilidades a gente desenvolve treinando. Eu sempre faço uma analogia com natação. Vocês já viram um livro chamado Aprenda a Nadar? Alguém já leu esse livro? Não existe esse livro. Por quê? Porque não dá para aprender a nadar lendo, você tem que estar na piscina. E aí o que eu digo é, quando você vai treinar, você não precisa aprender a nadar em alto mar. Você pode aprender a nadar numa piscina rasinha, que dá pé, com boia, sabe, com prancha, num ambiente controlado. Porque aí você vai se testando até se sentir seguro para nadar em qualquer ambiente. Assim é com as técnicas de falar em público. Você pode conhecer as técnicas, você pode experimentar e treinar as técnicas até que vai se sentir preparado. Mas sabe quando é que você vai estar totalmente preparado para ser um grande palestrante, para dar uma entrevista num grande canal ou para trazer qualquer outra situação da oratória? Sabe quando você vai estar plenamente preparado? Quando você já estiver fazendo isso há algum tempo. Eu dou palestras há 10 anos e hoje eu me sinto preparado para estar aqui diante de vocês. É só assim, não tem outro caminho, tá certo? Agora, a forma como você constrói esse caminho vai te ajudar com a velocidade que você vai chegar até lá e com o grau de competência. Quanto mais você treinar, melhor. Mas voltando aqui na questão do medo, porque aí eu falo, olha, você tem que ter coragem e você tem que ir para cima e você tem que estudar, você tem que ter o conhecimento. Mas também eu não estou aqui sugerindo que você seja um completo maluco. Não estou pedindo para que vocês sejam inconsequentes. Porque tem uma outra coisa aqui que vocês precisam se perguntar também, que é o seguinte: o que de pior pode acontecer? Isso serve para tudo na vida, né? Serve para dar uma palestra, serve para qualquer outra decisão. O que de pior pode acontecer vai te preparar para saber se você pode lidar com aquilo. Se você puder lidar com aquilo, então vá. Porque se acontecer o pior, você vai saber lidar e vai tirar aquilo como aprendizado. Então, olha, você tem uma importante palestra para fazer. Vai ser uma coisa muito boa para a sua empresa, porque você vai poder falar do seu negócio para várias pessoas ao mesmo tempo, ao invés de falar de uma por uma. E aí você vai construir autoridade com essas pessoas para as quais você está falando. Qual que é o pior que pode acontecer? Olha, pode acontecer de eu dar branco de vez em quando, pode acontecer de eu tropeçar aqui e deixar o microfone cair. Você pode lidar com isso? Se você pode lidar com isso, vai, testa. Porque você só vai aprender e melhorar testando. Agora, pode acontecer de repente, ao invés de criar autoridade, eu vou criar uma desconfiança, ninguém mais vai querer comprar de mim, vou me queimar, vou ter que ir embora, porque o pessoal, vou virar piada, vou virar meme na cidade. Pode lidar com isso? Ah, não, isso eu não quero lidar. Então, ok, então não faça. Então, sejam também conscientes de qual é o grau de risco ao qual vocês estão se expondo. Se eu quero descobrir qual é a altura que eu consigo pular sem quebrar as pernas e sem morrer, eu não vou começar pulando daqui do teto, do segundo andar. Eu vou começar pulando aqui de cima dessa cadeira, depois de cima da mesa, depois de cima de uma outra mesa mais alta. Eu vou testando. A hora que começar a doer o joelho, opa, cheguei no meu limite. Então pensem sempre também o que de pior pode acontecer. Porque isso vai te preparar para tudo o que pode acontecer de ruim. Vai se planejar para isso. Agora, se for algo que você prefere não arriscar, não faça. Ter esse tipo de pensamento vai ajudar vocês a ter mais coragem e a se movimentar
para fazer aquilo acontecer. Sabe por quê? Muitas vezes a gente se apega muito a traumas inclusive que a gente carrega lá do passado. Essa outra figura que vocês conseguem ver? Então tem aqui um elefante, um bicho enorme, forte pra caramba, preso por uma cordinha numa estaca enfincada no chão. Se essa situação fosse real, vocês acreditam que um bicho desse tamanho fica preso numa estaca desse tamanhozinho aqui? Tinha arrancado faz tempo, né? Se ele espirrar, aquele negócio sai voando. Porém, eu quero uma cena que eu presenciei. Uma vez eu vi um cavalo amarrado numa cadeira de plástico, que não era nem bonitona como essas aqui não. Era uma cadeira de plástico dessas de boteco, sabe? E ele estava lá, ó, paradinho, amarrado, esperando o dono voltar. Por que será que isso acontece? Porque o cavalo também é um bicho muito forte. E a cadeira, então, nem estava presa no chão. Só que o cavalo ele foi condicionado àquela situação. Quando ele era pequenininho e não era tão forte assim, provavelmente ele foi amarrado a um poste, a algum lugar mais firme, e aí ele aprendeu que é o seguinte: olha, se eu tentar sair daqui, vai doer e eu não vou conseguir sair. De tanto tentar e de tanto se machucar, ele se acomodou. Falou, não, olha, vou ficar por aqui que pelo menos eu não me machuco. E aí tudo que ele passa a ser amarrado, pode ser só a corda amarrado em nada, num barbante, numa cadeira. Ele não vai puxar, por quê? Porque ele aprendeu que aquilo ali é a forma dele não se machucar. Então muitas vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente tem medo de se expor, por medo de o que será que os outros vão pensar? E se eu não for capaz? E se isso? E se aquilo? A gente começa a plantar um monte de armadilhas na nossa cabeça. E a gente na verdade não sabe se a gente não testar. E às vezes a gente fica levando em consideração alguns traumas que a gente carrega do passado, alguma situação que aconteceu e que criou ali algum certo resquício, né? Criou alguma coisa que vai fazer você lembrar daquela situação ruim. Então, por exemplo, às vezes, quando você era criança, seus pais chegaram com a melhor das intenções e falaram assim, olha, engole o choro. O que está falando? Olha, reprima suas emoções. Ó, vai vir o fulano aqui, ou nós vamos lá na casa do fulano, você não faz eu passar vergonha não, hein? Você não vai falar bobagem na frente das visitas. Falava ou não falava assim com a gente? O que está dizendo? Nossa, eu faço meus pais passar vergonha. Quando eu não vou abrir a boca, então, eu não vou falar com ninguém, pelo amor de Deus. Eu que não quero fazer meu pai passar vergonha. Então, às vezes, a gente começa a carregar isso dentro do nosso subconsciente. Então, existem ações que são conscientes. Olha, eu estou plenamente consciente do que está acontecendo. Tem coisas que são inconscientes. Inconscientes é assim, ó, respirar, ter fome. Eu não consigo não fazer, eu consigo prender a respiração, eu consigo passar fome, mas eu não consigo controlar a fome que eu estou, eu não consigo controlar a necessidade de oxigênio que eu tenho. Isso são coisas inconscientes, acontecem alheias à minha vontade. Agora o que eu estou dizendo é subconsciente. Então eu tenho sim algum controle, e esse subconsciente também tem controle sobre mim. O subconsciente tem mais a ver com as crenças que a gente carrega. E essas crenças, elas têm um papel fundamental na nossa autoestima, no nosso autodesenvolvimento e naquilo que a gente consegue entregar. Porque se eu chegar aqui, né, dentro de uma exposição pública, já acreditando, nossa, eu sou um péssimo palestrante, eu morro de vergonha, eu tremo, eu gaguejo, eu não consigo, a tendência é isso tudo acontecer. É meio que você atraindo isso para você. E aí, ao pensar nisso, você aí começa a sentir a tremer um pouquinho, né? A hora que vê, você está tremendo. Fala, tá vendo? Ó, eu tremo, eu não consigo. Aí você reforça. Isso é o subconsciente. É quando você se deixa tomar por algo que está assim, ó, tá lá no fundo. Não é inconsciente, mas também não é plenamente consciente. E você não queria. Ninguém gostaria de ter medo. Ou gostaria? Agora, a gente não pode pensar no medo como algo ruim. O medo, ele é um mecanismo de defesa para a sobrevivência. A gente precisa do medo para sobreviver. Inclusive, biologicamente falando, sabe quando dá branco na cabeça? Sabe quando treme as pernas e as mãos? Sabe o que acontece? O seu cérebro identificou, olha, perigo. E quando é perigo, o que ele faz? Ele manda sangue para as extremidades, para os braços e para as pernas. Por quê? Diante de uma situação de perigo, tem duas coisas para fazer. Ou você vai combater, precisa de força nos braços, ou você vai correr, precisa de força nas pernas. Um dos dois.
Aí sobra sangue nas extremidades e falta na cabeça. E como eu falei, né, para nossa cabeça tudo é real. Se é medo de falar em público, ou se é medo de um predador enorme que está ali, tudo é medo. Se é medo do filme que você está assistindo, tudo é medo. Então, quando a gente passa a ter mais consciência sobre a parte subconsciente, a gente passa a ter um pouco mais de controle e a gente passa a ter mais autoconfiança para fazer aquilo que às vezes a gente não tem coragem, aparentemente. Então eu convido todos aqui a uma reflexão sobre quais são as estacas que estão prendendo vocês e impedindo de fazer aquilo que vocês gostariam. Faz sentido isso para vocês ou não? Muito bom. Dando seguimento então, eu queria falar aqui de uma outra coisa para vocês. Vocês estão vendo esses números aqui, ó? 7, 38, 55. Alguém já viu esses números nessa disposição? 7, 38, 55? Isso daqui é uma estatística de quando eu vou falar em público, o que é que chama a atenção das pessoas. E o que chama a atenção das pessoas? 7% é a comunicação falada, é o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. 38% é a minha tonalidade de voz. E 55%, mais da metade, tem a ver com a postura, os gestos, a expressão corporal. Quando a gente junta os 55 com os 38, que dá 93%, eu estou dizendo que 93% de um discurso corresponde à comunicação não verbal. É aquilo que não está sendo dito, não é o conteúdo, mas é a forma como isso está sendo entregue. E aí você deve estar se questionando, pô Fábio, mas então você está falando que eu posso dar uma palestra sobre qualquer coisa, falar qualquer asneira, que não importa o que eu estou falando, o que importa é só o 93% de comunicação não verbal? Não, não é isso que eu estou falando. O tema, o conteúdo, ele é muito importante, inclusive é isso que vai atrair as pessoas a quererem te ouvir. Se o tema aqui fosse um tema que não fosse interessante para vocês, vocês não estariam aqui essa noite. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a performance do quanto você chama a atenção de uma pessoa para o assunto, não tem a ver só com o assunto. Tem a ver 7% com o assunto. O quanto você vai conseguir realmente engajar as pessoas ou desmotivá-las, tem a ver 38% com tonalidade de voz e tem a ver 55% com postura e expressões e gestos. Então, eu queria que vocês refletissem sobre a importância de vocês entregarem um conteúdo com alta performance para que as pessoas comprem a sua ideia. Quando a gente fala de um processo de compra, né, e empreendedor está sempre vendendo alguma coisa, então vender começa em vender uma ideia. Vender não é só vender um produto ou vender um serviço. A própria venda do produto ou serviço passa primeiro pela persuasão, que é o quê? Vender uma ideia. Então, essa estatística aqui vai ajudar vocês a terem mais controle e mais domínio para aumentar a persuasão de vocês. E eu quero mostrar para vocês a importância da comunicação não verbal, mostrando aqui uma dança, mas é para mostrar para vocês o poder da comunicação não verbal. Eu não sei qual é o nível de inglês que cada um tem aqui, mas vocês foram capazes de pescar uma palavrinha ou outra ali, só com base no que ele estava dançando, e comparar como foi que ele interpretou aquela palavra? Essa era a intenção. Então vejam que muito do que a gente quer entregar está na expressão corporal. E aqui eu vou passar algumas dicas de como você pode melhorar a sua expressão corporal. E vejam que eu não estou falando somente de palestras. Eu estou falando, às vezes, é você com um cliente. A sua expressão corporal conta também. Mas, especialmente em palestras, né? Numa palestra você geralmente tem toda a atenção focada em você. Então, isso daqui funciona bastante nas palestras. O primeiro ponto é que, assim, olha, muitas coisas comunicam, não só as palavras. As figuras comunicam. Vocês sabem o que significa esse símbolo aqui? Precisa descrever para vocês? Precisa anotar embaixo? Esse aqui vocês sabem o que é? Então a gente consegue usar através de imagens, simbolizar algo. Numa palestra isso é muito útil, eu uso muito, por exemplo, eu não fico colocando aqueles textos enormes aqui. É uma figura ou uma palavra só para servir como um gatilho mental para me lembrar do que eu tenho que dizer.
Basicamente é assim que eu construo as minhas apresentações. Então, você pode comunicar várias coisas com elementos visuais, não necessariamente com palavras. Outra forma interessante são as expressões. Vocês conseguem ver esses smiles aqui, esses emojis, na verdade? Conseguem ver? O pessoal do fundo aí consegue ver? Muito bom. O que eu gosto de mostrar nessa mensagem aqui? Comunicação é um negócio muito doido, né? Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Quero saber de vocês aqui, ó, o que vocês entendem? O que significa este movimento aqui, este emoji? Um pouquinho mais alto que o... Calor? Na luta? Ah, ela tá louca. Ela tá louca. Quase igual, né? Tá louca. Esse aqui significa o quê? Deu merda. Esse aqui significa o quê? Rezando, agradecendo. Este outro aqui? Espirrando. Lá embaixo, o que significa o outro? Aqui, ó, as mãozinhas. Rezando, graças a Deus. Aqui o xizinho nos olhos. Esse aqui, suando. E esse aqui? Deitado? Legal. Então assim, olha, a minha opinião, ela é bem parecida com a de vocês. Mas eu queria mostrar um comparativo de quem criou essas imagens, o que eles queriam dizer na verdade. Olha isso daqui, ó. Essa aqui significa ok. Da onde que isso aqui quer dizer ok? Não faço ideia. Mas, agora a gente usa muitas vezes para demonstrar preocupação. Olha aqui, ó, bocejando, quando na verdade, desânimo. E essa aqui, ó, bate aqui. Muitas vezes as pessoas acham que é rezando, né? Mas aqui é o high five, famoso high five. Olha lá, sonolento. E às vezes as pessoas usam para resfriado. Eca. Essa aqui é alegria, muitas vezes agradecimento a Deus. Sentindo-se mal e cara de espanto. Estresse e tristeza. E esse aqui significa pedido de desculpas. Então olha como a comunicação é muito doido, né? A gente tem sempre que prestar atenção no contexto e, de preferência, conhecer quem é que está ouvindo. Porque senão às vezes a gente fala uma coisa, mas as pessoas entendem outra. Aí tem uma coisa que a gente pode falar assim, ah, mas eu fiz a minha parte, eu expliquei. E eu falei no começo, né? Isso se chama, dentro de um contexto de negócios, né? Um termo chamado autorresponsabilidade, que é você puxar para si a responsabilidade, mesmo de coisas que não sejam culpa sua. Olha, eu vim aqui e dei uma excelente explicação, mas a maioria não entendeu, eu posso até falar, não, eu sou um excelente explicador. Esse pessoal aí que não entende muitas coisas que eu falo. Ou eu posso assumir a responsabilidade e dizer, olha, a minha performance não foi boa, porque por mais que eu tenha tentado explicar, o fundamental, o conteúdo era para ser entendido. E aí eu não me fiz entender. Então, não fui feliz na minha colocação. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E as expressões, a gente tem muito cuidado com elas, porque, vejam, vocês foram apresentados a algumas expressões e vocês tinham alguma opinião sobre o que cada expressão queria dizer. Pensa no outro lado de lá. E aí, por que isso é importante? Ó, vou dar uma palestra aqui, aí parece que eu estou meio desmotivado. Gente, boa noite para vocês, viu? Ó, hoje nós vamos falar aqui, de oratória, viu? Inclusive eu vou ficar no cantinho aqui, que é para não atrapalhar vocês. Viu? Imagina dar uma palestra 2 horas assim. Você mata o pessoal, né? Então, às vezes, você está muito concentrado no que você vai falar e passa a não perceber as expressões do seu rosto, os movimentos do seu corpo. Só que quem está te vendo, está lendo como um todo, inclusive antes de você começar a falar. E é por isso que a gente tem que ter uma atenção muito grande com qual é a expressão que está no nosso rosto, quais são os movimentos e os gestos que a gente está fazendo, porque o outro vai ter uma opinião sobre nós, vai ter um pré-julgamento, um pré-conceito, não no sentido pejorativo da palavra, mas de pré-conceituar. Você pode passar uma boa primeira impressão ou uma má primeira impressão sem nem abrir a boca.
E abrindo a boca vai reforçar. Então, a gente tem que ter atenção nas expressões que a gente faz. Os gestos também são muito importantes. E os gestos, eles têm um papel fundamental na nossa comunicação. E a gente pode, inclusive, influenciar as pessoas, não é? Por exemplo, olha, vamos fazer aqui um experimento. Quem de vocês acha que oratória é um assunto importante para empreendedores? Por favor, levante o dedo indicador para mim. Gente, eu tenho uma má notícia para vocês. A maioria de vocês tem um dedo indicador bem estranho. Bem diferente do meu. Ah, pegadinha do malandro, né? Olha que coisa. Se eu não levantasse a minha mão... Gente, levanta o dedo indicador aí. Pá, todo mundo. Todo mundo sabe. Alguém aqui tem dúvida de qual é o dedo indicador? Tá tranquilo isso, né? Essa parte aí ficou boa. Agora, quando eu faço assim, isso é uma técnica que a gente chama de espelhamento. As pessoas tendem a repetir o que você faz. Então, os gestos, eles são muito importantes para comunicar. Isso é tão forte que eu manipulei vocês a se comunicarem de uma forma que não faz sentido se vocês tivessem tempo para pensar. E a gente tem que ter muito essa questão de usar os gestos. E tem que ter muito cuidado com os gestos que a gente faz. Eu tive um professor na faculdade que ele era um exímio professor. O cara era bom pra caramba. Adorava as aulas dele. Ele tinha um pequeno detalhe na aula dele, que é o seguinte: ele gostava ou costumava, quando estava falando, ele ficava, como eu posso dizer, cutucando o nariz. E ficava lá, né? A aula inteira. De vez em quando fazia até umas bolinhas assim, ó. Eca. O que acontece? A aula do cara era muito boa. Só que dava 10 minutos de aula, a galera parava de prestar atenção. Por quê? Porque se perdia no que estava fazendo lá. E aí, qual que é o perigo disso? Ó, desviou a atenção. O foco era o conteúdo, era levar uma mensagem, era trazer um aprendizado, era vender um produto, mas desviou a atenção. Naquela época que eu não sabia dar feedbacks, eu pensava assim, eu vou lá, não, vai você, eu não vou falar para ele não. Você é louco, o cara não vai me dar nota, vai me reprovar. Mas hoje eu teria consciência de chamar ele num cantinho, que isso é importante, né? Feedback positivo, a gente faz no coletivo, reconhecer a pessoa, muito importante. Negativo, vamos no individual, a gente não precisa constranger ninguém só para dar um ponto de melhoria. Chamaria ele no cantinho, professor, sua aula é excelente, ela é muito boa, eu estou gostando muito. Lembra? Elogio, abrir escutativa. Agora, tem um detalhe que eu percebi aqui, ó, e eu acho que está incomodando as pessoas. Eu já percebi mais de uma vez, praticamente todas as aulas, o senhor vai lá e, né? Então, agora, eu estou aqui dando essa sugestão, na verdade, que é porque justamente eu acho que esse conteúdo é tão importante para nós, depois nos formarmos, que a gente acaba perdendo o conteúdo da sua aula. Então, estou sugerindo aí um pouco mais de atenção para não perder o conteúdo. Pronto, feedback, amor com verdade, técnica do sanduíche e boa. Hoje eu teria feito isso. Naquela época eu não tinha esse conhecimento e nem tinha coragem de chegar lá e falar com o cara. Não me sentia, eu achava que eu não tinha liberdade suficiente para isso. Aí eu não sei se ele está fazendo isso até hoje, porque talvez ninguém tenha contado, né? É muito importante quando a gente aponta alguma coisa que a pessoa começa a perceber. Eu já dei vários feedbacks para amigos que dão palestras ou que em algum momento se expõem publicamente, que tem vícios de linguagem, tem mais. Então, né, gente, eu queria falar aqui, né, sobre um assunto, né, que eu queria, né, falar para você, né? Tem professor que faz isso, né? E é um veneno isso. E a partir do momento em que eu passei, ó, você fala muito, né? A pessoa, eu? Não, vídeo, filma para você ver. Aí você se assiste no vídeo. Nossa, é verdade, até contei da última vez. E agora quando eu falo eu percebo. Esse já é o primeiro passo. Aí o segundo passo é o quê? Parar de falar. Então, feedback é muito importante. Voltando nos gestos, tem outros cuidados que a gente tem que ter. Uma vez eu estava dando palestra junto com um outro profissional, um profissional assim, ó, altamente qualificado, gabaritado e experiente. Aí o cara, ele foi dar umas dicas, né? Aí ele começou a falar assim, gente, agora eu vou dar 3 dicas para vocês. A primeira dica é o seguinte, eu falei, ele começou pelo dedo errado. A segunda dica, a hora que ele baixou o segundo dedo, ele ficou assim pra galera. Ficou um tempão assim, e falando. Não percebeu. Eu fui lá e dei o feedback para ele, obviamente.
Mas olha como isso, porque não existe também o inerrável, né? Eu gosto dessa palavra, inerrável. Não existe ninguém que não vá cometer erros. A própria palavra não existe. Então não tem, eu cometo meus erros de vez em quando. Eu que ajudo as pessoas a terem uma performance comunicativa melhor, eu também cometo os meus erros. Aliás, eu aceito feedbacks, viu, no final da palestra. Mas vejam que assim, até um profissional experiente cometeu um erro grave. O que aconteceu quando ele ficou com o dedo assim um tempo? Perdeu o público. Aí começaram a dar risada, aí começaram a não prestar mais atenção no conteúdo. Hora que vai ver, perdeu o público, perdeu o sentido, até recuperar isso leva tempo. Legal? Então bastante cuidado e atenção com os gestos. E aí, falando de gestos maiores, tem a questão da postura, né? A postura ela é muito importante para você passar também uma mensagem, que pode ser uma mensagem de autoridade, uma mensagem de estar à vontade. Às vezes as pessoas que vão vir se expor a público, elas começam a gaguejar ou têm uma postura mais fechada, mais encolhida, porque estão, na verdade, com medo. Elas estão com vergonha, elas não estão à vontade, mas é por uma insegurança de falar em público. Só que para o público, insegurança é insegurança. Vai pensar assim, essa pessoa está falando desse serviço ou desse produto e ela está insegura. Por quê? Será que ela não domina o assunto? Eu vou comprar alguma coisa de alguém que não domina? Ou vou comprar um produto de alguém que nem a pessoa parece confiar nesse produto? Vocês comprariam? Não comprariam. Então a gente tem que assumir uma postura de autoridade quando for falar sobre um tema. Eu não domino o tema. Então fala sobre a sua opinião, mas assuma a postura. Porque a sua opinião não pode estar errada. Pode ser que você não tenha conhecimento, mas você consegue emitir uma opinião. Assuma sempre uma postura vencedora, uma postura de autoridade. Tem um livro que ele é muito legal, que se chama O Corpo Fala, que inclusive essa imagem aqui é extraída dele, que vai mostrando que tipos de expressões significam o quê. Eu recomendo essa leitura, porém não levem muito a ferro e fogo, porque tem algumas situações que dependem de contexto. Por exemplo, ela diz que quem fica de braços e pernas cruzadas está se fechando para o conteúdo que está vindo. Nesse momento, quem está de braço e perna cruzado já descruzou, né? Mas calma, pode continuar cruzado, porque não é isso. Tá? O que acontece é, eu, Fábio, quando eu quero prestar atenção num assunto, e esse assunto é um pouquinho mais demorado, eu cruzo os braços, eu cruzo as pernas, para ficar mais confortável, justamente para prestar atenção. Então, fora de contexto, pode parecer, mas na verdade, não, só estou querendo ficar mais confortável. Então a gente sempre tem que analisar o contexto. Agora, tem muitas dicas valiosas aqui. Inclusive, uma das coisas assim, quando a pessoa está um pouquinho mais inclinada para frente, ela tende a estar prestando mais atenção. Se ela está muito assim para trás, não está com tanta atenção. No meio de um discurso, se você está falando com um cliente, ou se você está com uma palestra inteira, pode as pessoas estão sentadas confortavelmente, mas ela está escorregando na cadeira, assim, está quase indo para debaixo da mesa, ou ela está assim. Mão no rosto, uma coisa é assim, né? Outra coisa é assim. Ambos são mão no rosto. Então a gente consegue ler o interesse das pessoas de acordo com a postura, com a fisionomia, com os gestos. Quando a gente passa a ter conhecimento sobre essas questões, a gente pode ir mudando o nosso discurso, né, de acordo com o que está vindo de feedback. Então, olha, poxa, tá todo mundo meio desanimado, a palestra tá meio chata, né? Vou dar uma reviravolta, vou mudar de assunto, vou passar um vídeo, vou fazer alguma coisa, senão a pessoa vai desanimar. O cliente, ele já está me dando sinais de que ele não está comprando a minha ideia. Se ele não comprar a ideia, ele não vai comprar o produto. Vou mudar de rumo. Ou não, a pessoa está mostrando, poxa, está muito legal, isso aqui está bacana, a pessoa quer cada vez mais. Fechamento da venda, essa é a hora. Fechar por cima. Então, quando a gente começa a conhecer um pouco mais essa questão do não verbal, isso nos ajuda muito no dia a dia, e vejam que eu não estou falando somente de dar palestras, porém, ajuda muito também a dar palestras. Legal? E a vestimenta, hein? A roupa também comunica muito. Se a gente vê uma pessoa que nem conhece na rua, a gente já faz alguns julgamentos sobre aquela pessoa, né? Que podem ser bons ou podem ser ruins. Nossa, olha aquela moça lá, ela parece ser tão inteligente. Olha, aquele cara, ele parece meio desleixado.
nossa, aquela moça ali, ela parece meio ansiosa, ela parece, não sei, ela parece muito elegante, ou ela parece muito rica, enfim. A gente começa a emitir opiniões, mais uma vez, pré-conceitos, só de bater o olho na roupa. E a roupa não significa que você tem que estar muito bem vestido em todas as situações. Pelo contrário, a roupa ela tem que comunicar com o público. Então aqui, ó, a gente tem 3 situações. Desses 3 aqui, quais deles vocês acham que é o palestrante que carrega mais público? Número 1, essa moça. Número 2, o rapaz do meio. Número 3, o rapaz da esquerda de vocês. 3. Quem acha que é 1? Vocês já conhecem ele, né? Eu tentei pegar uma... O que acontece? Esse cara aqui, ele é um humorista, ele chama Murilo Gun. Ele foi humorista, né? Hoje ele fazia stand-up comedy, hoje ele dá palestras sobre criatividade, sobre conexão com as pessoas. É bem legal o trabalho dele, recomendo. A questão é que ele está ali no palco, está falando para mais ou menos umas 1000 pessoas, é um TED Talks, e ele está lá de chinelo, calça jeans e uma camiseta. Que pode parecer meio estranho. Se eu tivesse vestido assim, vocês baterem, poucas pessoas aqui me conhecem, né? Metade mais ou menos. Mas se vocês batessem o olho em mim, eu estivesse lá embaixo, de chinelo, calça jeans e camiseta, vocês iam achar que eu era o palestrante de hoje? Provavelmente não. Se eu estivesse de bermuda e boné, quer dizer que ninguém pode dar palestra de chinelo ou de boné? Depende. Depende bastante. Esse cara aqui, ó, que ele está totalmente formal, está até engravatado, na verdade nem palestrante ele é. Eu recortei da internet aí a esmo. Essa moça aqui, ela está dando uma palestra sim, porém, não conheço. Uma famosa quem? Sei lá quem é. Então eu trouxe essa imagem justamente para dizer, olha, o cara mais famoso desses 3 aqui, ele está numa vestimenta bem descolado. Agora, se a gente for levar em consideração o contexto, primeiro, ele vem de stand-up, que já é assim, calça jeans e camiseta mesmo. Segundo, ele é nordestino, e a vestimenta nordestina típica é chinelo com calça jeans, é tranquilo. A gente aqui em São Paulo não é tão comum, não quer dizer que esteja errado, tá? Não é comum, lá, comum. Então, dentro desse contexto, e a camiseta dele daqui vocês não conseguem ver, mas está escrito assim, ó, faster, 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 e aí é uma camiseta assim, ó, as coisas estão cada vez mais rápidas. E a palestra dele que ele estava fazendo aqui, estava falando sobre a velocidade das coisas. Então, dentro desse contexto, a roupa dele está perfeita. Por isso, a gente sempre tem que analisar o contexto. Não existe uma roupa melhor do que a outra. Existe se adaptar à situação. Olha eu aqui dando palestra em 3 lugares diferentes. Vocês estão vendo a diferença na vestimenta? Olha aqui, ó, de terno e gravata, com a camisa do Capitão América. E aqui uma camisa social comum. Tá errado alguma das 3? As 3 eram palestras. Tá errado alguma das 3? Podem discordar também, viu? Vocês não precisam concordar comigo. Cada lugar num contexto diferente. Então aqui, ó, uma situação extremamente formal, aqui extremamente informal. Aqui eu estava falando numa faculdade sobre startups e negócios. Um monte de jovem, um monte de gente com a metade da minha idade lá. Se eu aparecesse lá de terno e gravata, iam me zoar. Olha o tiozão lá, né? E o perigo maior é assim, ó, esse cara aí, falando de startup, nossa, mas ele está meio ultrapassado, não está não? Assim como se eu chego numa situação lá, numa palestra, por exemplo, fui dar uma palestra recentemente para a Unimed, fui falar lá com 60 médicos cooperados. Se eu apareço assim para a palestra, o pessoal ia me levar a sério? Não ia. Então a gente tem que adaptar a nossa vestimenta para o ambiente onde a gente está. E isso é muito importante porque a roupa comunica, tá certo? E aí, eu falei, né, sobre gestos, posturas, e falei que 38% corresponde à tonalidade de voz. Mas, na verdade, não é só a tonalidade, né? A tonalidade, ela é um dos quesitos. Isso aqui, na verdade, a gente chama de modulação de voz. Modular a voz é você ter controle sobre a tonalidade. Então, eu posso falar num tom mais firme
Posso falar num tom mais ameno. Eu posso controlar a cadência. Tem hora que é importante eu falar muito rápido para passar vários conceitos. E tem hora que uma pausa faz toda a diferença. A dicção, essa é muito importante em todas as situações. É pronunciar bem as palavras, falar bem, articular bem a boca para se fazer entendido. E o que eu chamo de retórica, seria o grau de retórica, tem a ver com vocabulário. O vocabulário também você pode falar na norma culta da língua e você pode falar um português simples. Eu não estou falando de chulo. Simples é diferente de simplório. Simplório seria falar errado e falar de uma forma não conveniente. Isso eu não recomendo. Mas se você vai conversar com uma pessoa mais simples, seja simples com ela também. Se você vai conversar com uma pessoa que usa um português mais rebuscado, também use um vocabulário mais rebuscado com ela. Isso vai te trazer conexão. E vejam que a conexão, às vezes, não, mas você falar bonito sempre vai ajudar, né? Vocês já viram o Temer dar discurso? O Temer, ele usa até mesóclise, né? Que ele fala assim, ó, eu indicalosei uma leitura edificante. Pô, cara, não é todo mundo que vai gostar de ouvir isso, não é todo mundo que vai entender isso. Agora, dá uma impressionada, né? Eu lembro quando eu comecei a dar palestra lá pelo Sebrae, inclusive, eu tinha essa preocupação. Eu falei, nossa, eu quero que o pessoal ache a minha palestra o máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar para ser, assim, uma palestra, né, bem legal mesmo. E o que eu fazia? Eu acabava sendo muito formal, e quem conversa comigo um dia sabe que eu não sou formal. Então, era como se fosse um personagem. Era até diferente, né? E aí, eu era muito formal e falava bonito, né? E era muito comum as pessoas, pô, Fábio, parabéns, sua palestra foi muito legal. Beleza. Chegava depois na hora de atender como consultoria individual, aí tinha às vezes alguns exercícios que eu passava lá na palestra e ia atender individualmente, né? Eu falava, bom, e aí, você fez aquele negócio assim? Aí a pessoa tinha feito tudo errado ou não tinha feito. Ué, mas você não veio na palestra, eu não falo... Ah, era isso que você estava falando? Pô, eu não tinha entendido isso. Padrão. Observar padrões é tudo. Eu comecei a entender o quê? Que este meu esforço para impressionar as pessoas estava, na verdade, prejudicando que a mensagem chegasse até ela. E aí, eu não conseguia me fazer entendido com clareza. E aquelas pessoas não vieram para assistir uma palestra e ficarem impressionadas. Elas vieram para aprender sobre conteúdo. Ou seja, eu estava deixando de entregar com performance aquilo que eu vim fazer. E então, é o que eu digo, o vocabulário, a modulação da sua voz, ela tem que ser conectada com o ouvinte. Se eu vou falar para a galera da faculdade, eu uso mais gírias, eu brinco mais, eu uso mais expressões, eu vou vestido mais informal. Se eu vou falar com os médicos, eu vou todo engravatado, eu falo um português mais rebuscado e por aí vai. Eu estou me conectando com o público. E com isso eu estou também passando alguma imagem. A autoimagem. As pessoas têm alguma imagem sobre mim, mas eu também consigo construir uma imagem que é aquela como eu quero ser reconhecido. Quando as pessoas me ouvem falar, eu quero que elas reconheçam em mim algumas coisas. E aí eu dirijo a minha comunicação para esses objetivos. Legal? Então, bastante cuidado com a comunicação não verbal, porque ela vai influenciar e muito na performance daquilo que vocês têm a entregar. Tranquilo? Dúvidas, náuseas, enjoos, insatisfações? Não? Então, vamos mais aqui, ó. Quero falar para vocês sobre duas coisas muito importantes e que, mais uma vez, vão servir tanto para palestras quanto para uma atuação individual, uma venda, uma reunião com a sua equipe, uma reunião com outras equipes, uma reunião com outros empresários. E isso daqui, então, tem a parte do improviso e a parte da persuasão. Às vezes você está pensando aí, pô, improviso? Mas improviso não é aquela coisa que assim, ó, eu não ensaiei, eu não testei, eu vou lá e faço o que der na telha na hora? Sim, isso é improviso também. E é o que eu chamo de improviso amador e que eu não recomendo que vocês façam. O improviso amador pode comprometer a sua imagem. E lembre que uma primeira impressão mal feita, ela é mais difícil de ser recuperada. Impossível não é, mas é mais difícil.
O improviso que eu estou falando aqui é um improviso profissional. O improviso profissional é o seguinte: eu me preparo para uma série de situações, uma série de coisas que podem sair do controle. E aí, a hora que alguma situação inusitada se coloca para mim, eu uso alguma coisa daquele repertório de situações que eu ensaiei, e aí sim eu passo a ter o que fazer. Então eu não sou pego de surpresa. Por quê? Porque eu já ensaiei. Eu gosto de brincar que assim, quem é muito bom de improvisar é o Batman. Já assistiram o Batman? Porque o Batman tem aquele cinturão de utilidades, cada hora uma situação acontece lá. Uma hora ele precisa escalar um prédio, uma hora ele precisa pular, precisa voar, precisa bater em alguém. E aí, de acordo com a situação que se coloca, ele usa algum utensílio do cinto. Isso é um improviso profissional. Ele se preparou para uma série de situações, a hora que acontece uma delas, ele não só está preparado, como pode escolher qual delas melhor atende este imprevisto aqui. Isto é improvisar profissionalmente. Isso não tem a ver com ser amador, isso tem a ver com treino, com repertório, com preparo. E aí, como é que se prepara para improvisar profissionalmente? Aqui vão algumas dicas. Primeiro seja sem vergonha. O que é ser sem vergonha? Tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que não têm vergonha. Se você está com vergonha de tentar algo diferente, é exatamente algo diferente que vai fazer você sobressair. Então, seja sem vergonha. Não tem por que ter vergonha. Faz aquela perguntinha lá, olha, o que de pior pode acontecer? Eu posso lidar com o pior que pode acontecer? Se pode, vamos testar. Adquira repertório. Já que o improviso profissional parte do pressuposto de você ter repertório para utilizar, então crie repertório. Pô, Fábio, eu quero dar palestras, mas assim, eu não tenho público para me assistir. Eu não tenho lugares onde eu posso ir lá e o pessoal vai para assistir. Comece a assistir palestrantes. Tenham eles como base. Pega lá o pessoal da empresa, pega um grupo de amigos, um grupo qualquer. Gente, posso falar aqui sobre um livro que eu li e falar 10 minutos com vocês? Pronto, você já está testando. Existe uma série de formas de você se testar. Eu vou conversar com um cliente muito importante, eu não posso errar nessa venda e eu vou falar de uma forma diferente com algumas das dicas que você deu. Testa primeiro com a sua equipe, testa com uma pessoa que não sabe nada sobre o seu negócio, mas que você tem intimidade para pedir, olha, vou te explicar como é que funciona, e aí você depois me dá um feedback sobre o que você entendeu, e se você compraria, pronto, você está testando. Brinque com termos e palavras. É muito interessante, você chama muita atenção quando você consegue fazer trocadilhos, uma palavra que significa algo e você pode puxar ali para o seu negócio. Isso costuma funcionar bem e chama bastante atenção. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre gatilhos de venda, gatilhos de persuasão. Os trocadilhos podem funcionar como bons gatilhos. Faça analogias e comparações. Eu me lembro de uma época que eu vendia planos de serviços de informática, não era tecnologia. Eu queria dizer para as pessoas assim, olha, se você não cuidar do seu computador, ele vai te deixar na mão. O computador não é só quando quebra que você corre para arrumar, você precisa cuidar dele. E as pessoas não tinham essa consciência. E por quê? Porque elas não fazem parte do mundo da tecnologia, não como especialistas, apenas como usuários. E aí o que eu fazia? Eu trazia para um mundo conhecido. Você dirige? Você tem carro? Ah, sim. Você faz manutenção preventiva no seu carro? Por que você faz essa manutenção preventiva? Porque se você não fizer, primeiro, ele vai te deixar na mão. Mesmo que você tenha seguro, ele vai parar. E segundo, se ele quebrar andando, a chance de ficar muito mais caro para consertar é maior. Então você faz a manutenção preventiva. E aí, o que eu falo? Olha, o computador é a mesma coisa. O computador pode te deixar na mão quando você menos espera. Faça a manutenção preventiva que, primeiro, a chance dele te deixar na mão reduz quase a zero. Segundo, se precisar arrumar, vai ficar muito mais barato do que se você deixasse quebrar. Pronto, assim eu fazia uma analogia e não precisava ficar explicando o que era software, o que era hardware, sobre ransomware, sobre circuitos eletrônicos. Não explicava nada disso. Eu simplesmente fazia uma boa comparação, uma boa analogia e essa analogia fazia o trabalho por si só. Legal? Outra situação aqui, treine a sua criatividade. Nós somos criativos por natureza. Veja que quando somos crianças, a gente cria muita coisa. Mas por quê? Porque ninguém colocou muito limite.
Agora, a criatividade que eu estou falando aqui não é fazer piadinha. Os humoristas, eles são muito criativos, né? São engraçados e tudo mais. As pessoas que estudam publicidade são muito criativas. E não é necessariamente assim. Até porque eu estou falando aqui, não é de uma criatividade para criar campanhas de marketing ou para fazer piadinha. Aqui é criatividade para resolver problemas. E esse tipo de criatividade dá trabalho. Não é uma questão de inspiração. Aliás, uma frase que eu lembro até hoje, na minha primeira semana de aula lá na faculdade, dizia assim, olha, criatividade é 10% inspiração, 90% é transpiração, ou seja, dá trabalho. Não tem a ver com você ter aquele momento eureka, opa, descobri a América aqui. Não, tem a ver com você pegar papel e caneta todos os dias e todos os dias tentar resolver aquele problema, cada hora com uma solução diferente. Ali sim vão surgir soluções criativas. Então tem gente, eu não sou criativo não, isso aí é para outras pessoas que são mais inspiradas do que eu. Inspiração é importante? Sim, 10%. E você pode se inspirar assistindo palestras, lendo livros, conversando com pessoas. Porém, os resultados mais expressivos da criatividade vão vir com treino, insistência, disciplina e teste. Legal? Então, treinem bastante a criatividade de vocês. E conte com bons feedbacks. Então, eu já falei aqui em vários momentos da importância do feedback. Este é mais um. Porque você improvisou, tentou se sair de uma situação que você não esperava, pergunta depois para quem estava assistindo se foi legal, se fez entendido, se fez sentido. Vamos falar um pouquinho agora sobre a persuasão. E a persuasão, eu queria recomendar uma leitura para vocês, que é uma leitura fácil, não é aquelas livro cabeção, então é uma leitura que flui bem, e esse livro aqui vai ajudar com dicas simples e que você consegue aplicar no dia a dia para suas vendas, para sua equipe, até para o seu convívio com outras pessoas. Esse livro ele se chama As Armas da Persuasão. As Armas da Persuasão vai trazer para vocês alguns gatilhos mentais que vão ajudar você a ser mais persuasivo na sua comunicação. E esses gatilhos, eles são 6. Vou mostrar eles aqui para vocês. O primeiro deles é a reciprocidade. As pessoas tendem a devolver para você o que você coloca para elas. Isso é o que a gente chama de lei de reciprocidade. Eu poderia falar uma situação mais profunda aqui de o universo conspira com aquilo que a gente acredita, isso aqui lá, mas nem vou tão longe. Trânsito, né? Chega para uma pessoa e xinga ela no trânsito, o que vai acontecer? Buzina para uma pessoa, o que vai acontecer? Ela dá de volta. Está andando na calçada, chega a pessoa, abre um sorriso para ela. Não precisa nem falar nada, só abre um sorriso, o que vai acontecer? Provavelmente a pessoa vai sorrir para você. Dá um bom dia para uma pessoa que você não conhece, o que vai acontecer? Provavelmente ela vai responder bom dia. Se você não desse bom dia, provavelmente ela não faria. Se você não sorrisse, provavelmente ela não faria. Então, a reciprocidade é isso. O que a gente planta, a gente tende a colher. Então, se as coisas não estão fluindo como você gostaria, faz parte de você. A tendência é isso voltar na mesma moeda. Talvez com outra intensidade, mas no mesmo sentido. Outro gatilho de reciprocidade é compromisso e coerência. Foi feito um teste onde um ator chegava com seus pertences na praia, colocava ali do lado e ia mergulhar no mar. Colocava perto de outras pessoas visivelmente. E aí, de repente, vinha um outro ator e fazia de conta que estava roubando os pertences. Então ele ia, olhava para o lado e tal, olhava aqui, pegava e levava. Uma porcentagem mínima reagia. Reagia no sentido de falar alguma coisa, né? E aí, depois foi feito outro teste que é o seguinte, o ator ia, deixava as coisas ali, mas ele pedia, vou dar um mergulho no mar, você pode dar uma olhadinha aqui pra mim? Beleza, e vai. Aí vinha o outro ator, a hora que ele se aproximou, isso aí é do cara lá, não mexe aí não. Então as pessoas se comprometem. Quando a gente se compromete, a gente tende a cumprir. Quer ver onde é que isso cabe muito numa venda? A hora que a pessoa, você sabe que ela vai chorar por preço. Você começa a mostrar qualidade para ela. E o seu trabalho tem valor agregado, então vai custar um pouquinho mais. Essa roupa aí que você está usando, você comprou lá no Torra Torra? Ou você comprou num lugar legal? O seu carro, você comprou o carro mais barato? Ou você comprou um bom carro para você? Então, isso você joga fora de contexto na conversa. A hora que você vê que a pessoa tem alguma preocupação com a qualidade, na hora que ela vier reclamar do seu preço, você, mas espera aí, você não é uma pessoa que dá atenção para a qualidade? O que você está fazendo? Gatilho de coerência.
pessoa não pode falar uma coisa e fazer outra. Então, coerência e comprometimento ajudam você a ter mais persuasão. Um terceiro gatilho, aprovação social. Isso aqui é muito legal, né? As pessoas tendem a repetir comportamentos que os outros fazem e às vezes até sem questionar. Eu não sei se vocês já viram, isso é até pegadinha dessas de TV. Já teve várias situações, vou pegar uma delas aqui que me vem em mente. Ó. Tem um consultório médico, aí tá cheio de atores na recepção. E aí tem lá a recepcionista. Chega uma pessoa que não é um ator, é um paciente de verdade. A recepcionista, na hora que toca uma campainha, todo mundo que está sentado levanta e depois senta. A pessoa que não é ator que chegou viu aquilo, mas como é que é isso aqui? O que está acontecendo? Aí, de novo, a campainha, todo mundo levanta, a hora que vê, ela tá meio insegura, mas ela levanta também. Devagarinho, né? Ela vai levantando, aí sentou. Dali umas 3, 4, a hora que tocou a campainha, ela já levanta, ela já nem olha. Ela acompanha o pessoal. E aí, conforme vão entrando os atores para serem atendidos e saindo, chega uma hora que substitui todos os atores e só tem pacientes reais, todos eles estão levantando quando toca a campainha. Aprovação social. A gente não quer parecer estranho para os outros. Se alguém vai lá e faz alguma coisa, a gente tende a repetir aquele comportamento, sem nem saber por que está fazendo. Tem uma outra dessa que eu lembrei agora que é bem legal também. As pessoas entram no elevador e ficam de costas. Então a parede do elevador está aqui, né? A pessoa entrou por aqui, ela vem e fica assim, de costas. Vou fazer para você aqui, ó. A pessoa fica aqui, ó. Estou de costas. Aí entra uma outra pessoa, fica de frente para a porta. Começam a entrar outros atores, todos eles de costas. A pessoa de frente, olha. A hora que vê, ela está de costas também. Aprovação social. Aonde que a aprovação social entra em vendas? Vocês já ouviram propaganda falar assim, 90 e tantos % dos dentistas recomendam este creme dental? Eu ouvi um professor uma vez falando, cara, eu dou aula há 40 anos em várias universidades, já formei nem sei quantos dentistas, eu nunca respondi uma pesquisa dessa. Nunca nenhum dos meus alunos respondeu uma pesquisa dessa. Mas está lá, né? 90 e tantos %. 90 e tantos % é quase todos os dentistas que a gente tem, viu? Nunca ninguém viu essa pesquisa. É uma busca de aprovação social. Mas você pode usar a seu favor. Olha, X% dos clientes que compraram falaram isso aqui. Aprovação social. X% das pessoas têm dificuldade com isso aqui, é para isso que o meu produto existe. Aprovação social. Então você consegue trazer esse gatilho em várias situações. Carisma. Sabe aquela pessoa que dá vontade de conversar com ela? Aquela pessoa bem cuti-cuti, que todo mundo gosta dela? Aquela pessoa que naturalmente atrai as outras pessoas para perto? Geralmente ela é uma pessoa agradável, geralmente ela é uma pessoa sorridente, geralmente ela é uma pessoa que elogia os demais. Isso são gatilhos para gerar carisma. Não estou fazendo que quem é assim faz isso de propósito, faz isso naturalmente, mas dá para fazer de propósito também. Carisma, ele é uma ferramenta muito importante para você atrair as pessoas para próximo de você e para ganhar a confiança dessa pessoa. Então, alguns gatilhos do carisma são justamente esses. Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa que elogia os outros, que engrandece o trabalho do outro. Isso vai fazer com que as pessoas queiram estar ao seu lado e que queiram conversar com você. Carisma é um gatilho muito importante na persuasão. E por fim, não menos importante, a autoridade. Tem gente que acha que a autoridade é você ser um juiz, um médico, um advogado, um policial. Isso é uma autoridade também, mas é o cargo que dá essa autoridade. Uma autoridade é você ser reconhecido como uma pessoa que sabe dar respostas para determinadas perguntas. Então, por exemplo, eu sou uma autoridade em comunicação profissional. Várias pessoas que vão dar palestras ou que vão dar um discurso, vão dar uma entrevista, vira e mexe, me procuram. Fábio, me dá uma dica aqui. Fábio, dessa entrevista você assiste, você me dá um feedback? Por quê? Porque eu sou uma autoridade. Para essa pessoa eu sou uma referência. Eu tenho a capacidade de fazer uma análise que ela sozinha não conseguiria chegar nessa profundidade. Mas eu podia ser autoridade em fazer bolo. Eu faço um bolo tão bom que quem está começando ou quem quer tentar um bolo diferente vai perguntar para mim como é a receita. Alguém procura você para perguntar sobre algo e pegar a sua opinião? De preferência dentro da área em que você atua? Isso significa que você está construindo autoridade dentro da sua área. Escassez é muito legal também, né? Está acabando. É só hoje.
Mas é quando é só hoje de verdade, viu? Porque aquele é só hoje, que também pode ser amanhã, também pode ser o mês que vem, aí você perde credibilidade com o cliente. Mas a escassez é uma coisa assim, ó, tem alguns sites de comparação de viagens ou de hotéis que fazem isso, né? Você está lá procurando, você gostou de um quarto, você está ali olhando, né? Aí de repente vai uma mensagem assim, olha, você tem 4 vagas e 12 pessoas olhando essa vaga, vamos fechar agora? E ele está fazendo escassez. Ai meu Deus, eu estou começando, eu vou garantir esse aqui. Ó, nós vamos ter aqui uma ação, mas é só para quem fizer essa outra ação aqui, ó, senão não tem. Escassez. Você gera gatilhos de escassez e isso vai ajudar você a ter uma compra, um fechamento mais próximo daquilo que você quer. E aí, você usar esses gatilhos da persuasão, inclusive a forma como você fala, a forma como você age, a postura que você exerce, ajudam a alimentar a sua autoridade, ou seja, mais pessoas vão te procurar por isso. E se estamos falando de autoridade para aquilo que você vende, mais pessoas vão ser potenciais leads, potenciais clientes de vocês. Legal? Então, essas são as armas da persuasão. Recomendo esse livro para todos vocês. Vamos falar aqui um pouquinho da parte técnica. Inclusive que para construir a autoridade, você vai precisar se expor um pouquinho mais. E se expor, você vai ter que fazer uso da internet. Queria dar algumas dicas aqui, ó, básicas, muito simples. Inclusive vocês viram que eu estou com uma equipe de filmagem e fotografia aqui. E essas técnicas, elas não competem com os profissionais. Elas são para você se profissionalizar um pouco, mas nada substitui a ação de um profissional que tem um equipamento mais adequado e tem um olhar mais apurado para aquela situação. Agora, se é você com o seu celular, eu vou dar algumas dicas rápidas aqui, ó. Primeiro, com relação a enquadramento. Olha aqui, ó, é a mesma situação, só que olha este enquadramento e olha este enquadramento. Tudo bem que aqui tem luz também, né? A luz está diferente. Mas vocês conseguem perceber, só pelo enquadramento, a diferença que faz? Qual foto está mais bonita? A de baixo, não é? Pois é, saber enquadrar bem faz toda a diferença. E aí, iluminação. Vejam que a iluminação também faz a diferença. E o que o nosso olho captura é diferente do que a lente captura. Tem algumas situações que vocês aqui podem estar me vendo bem, mas de repente na filmagem ou na foto vai sair escuro. E tem que ter alguns cuidados, inclusive, às vezes tem uma janela aqui atrás de mim, tem uma iluminação muito forte lá, a tendência é sair tudo claro lá e eu completamente apagado. Então tem que ter bastante cuidado com isso. O background, ou seja, o que está aparecendo. Veja que assim, e esse é um grande diferencial dos profissionais, né? Eles têm um cuidado em capturar a essência e os detalhes e que não apareça o que a gente chama de ruído. Se a gente for olhar para cima da mesa, aqui tem um monte de controle de som, tem computador, tem garrafinha d'água, isso aqui tudo não tem que aparecer na imagem. Então isso aqui tem que ser evitado. Nada contra o meu operador técnico aqui, que é muito competente, mas o que está ali não faz parte da palestra. Assim como eu tenho que ter um ambiente que mostre algo que condiz com o que eu estou falando. Então aqui no meu caso está aparecendo no fundo os meus slides. Pode ser que eu vou construir, eu vou falar sobre a minha empresa, faz dentro da empresa, faz com o seu produto em cima da mesa, faz alguma demonstração do seu serviço, enfim, cuide para que não seja só um fundo branco e vazio, e cuide para que seja um fundo bonito, e também que não seja um fundo muito poluído, senão as pessoas vão ficar olhando para tudo que está no vídeo, menos para você. Isso é background. Tremores, evitem celular na mão. Porque na hora de assistir fica um terror. Por mais que existam algumas tecnologias hoje que meio que compensa a vibração do celular, nada substitui um tripé ou celular fixo em algum ambiente para você não ficar tremido na imagem. Áudio. Áudio geralmente é desvalorizado, mas é 50% do vídeo. Um bom vídeo com um áudio ruim vai cansar quem está ouvindo. Então é muito importante vocês capricharem no áudio, ver se a sala não tem muito eco e de preferência, hoje tem equipamentos baratos que resolvem bem o problema. Tem aqueles microfones que chamam de lapela, que você pluga no próprio celular, aquele microfone que prende aqui em jornalista geralmente, ou quem vai ser entrevistado, e aí você consegue falar numa boa, ele isola. Pô, Fábio, eu estou meio sem grana, não dá para ficar investindo em equipamento.
Beleza, pega o fone de ouvido do seu celular, se for aquele que tem o microfone que você consegue falar com ele aqui, esconde ele mais ou menos aqui na camisa, ele vai funcionar bem também, porque ele é um som mais dirigido, é uma captura mais dirigida, vai pegar mais a sua voz e capturar menos do ambiente externo. Tem vídeo que eu vou assistir às vezes que o barulho do ar-condicionado sai mais alto do que a voz da pessoa. Não dá para assistir 10 segundos desse vídeo, fica desinteressante. O tempo. Treinem bastante o tempo. Se for vídeo curto, pelo amor de Deus, ninguém tem paciência para assistir vídeo hoje com mais de 5 minutos. É melhor você fazer 10 vídeos de 5 minutos do que um vídeo de 50. Então, as pessoas tendem a não querer acompanhar por muito tempo um vídeo. A não ser que esse vídeo seja uma aula, que seja um contexto, que seja uma história, beleza, mas você vai precisar de pequenos vídeos para chamar a atenção. E, se for uma palestra, treine bastante o tempo da palestra para honrar o compromisso com as pessoas que vieram assistir. E call to action. O que é call to action? É um chamado para a ação. Quando você vai se expor e desenvolver autoridade, seja num vídeo, seja numa palestra, seja numa entrevista, é importante você ter um chamado para a ação. Que é o quê? Olha, eu estou aqui hoje falando sobre comunicação profissional e oratória, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre um curso que eu tenho para oferecer. Ou eu estou aqui para falar sobre o meu produto, eu posso falar, se você quer mais informação, chama aqui, tem um vídeo aqui no YouTube que está lá disponível. Ou, se você quer, se você gostou disso aqui, você continua, entre em contato aqui comigo no meu telefone, nas minhas redes sociais, enfim. O gatilho pode ser qualquer um, mas não perca a oportunidade de ter a audiência e dar algo para elas continuarem. Porque quem não gostou, não vai atrás mesmo. Mas quem gostou, provavelmente vai querer explorar mais daquele assunto. Então, o call to action é justamente você fazer um chamado para a ação. Depois que terminar aqui, como você continua se conectando comigo. Legal? Muito bom. E agora, vou falar um pouquinho sobre dar palestras. Olha que coisa, né? O pessoal acha que oratória é treinar palestrantes. E agora, já passou mais de uma hora, com certeza, agora é que eu vou começar a falar sobre palestra. Palestra, vou dar algumas dicas rápidas também, tá? Não tenho aqui a intenção e o intuito de formar grandes palestrantes, vai sair daqui fera. Mas tem algumas dicas que são básicas, são fáceis de serem aplicadas e que são bem funcionais. A primeira delas é com relação ao movimento. Movimente-se. Vejam que eu estou para lá e para cá todo o tempo, com o devido cuidado de não aparecer aqui, ó, onde eu vou fazer sombra lá no projetor, mas eu estou aqui. E esse movimento me ajuda a dar dinamismo para a palestra. Aqueça a sua voz. Tem alguns exercícios que vocês podem buscar na internet, eles são bem estranhos e um pouco constrangedores. Mas quando você vai falar por mais de 10, 15 minutos, é importante você aquecer a sua voz, primeiro, para preservar a saúde da sua voz. Segundo, para você não perder potência na sua voz, porque isso vai criando algumas pequenas lesões. Se você simplesmente chega falando e não aquece a voz, você vai criar uma lesão. Essa lesão não vai fazer você acordar rouco amanhã, mas com o tempo você perde potência de voz. Então, use bastante os aquecimentos, principalmente se for de manhã, que você ainda não começou a conversar com as pessoas, sua voz ainda não está aquecida. É como os músculos mesmo. Se você for praticar algum esporte de alta intensidade, não alongar, não aquecer antes, a tendência é você se machucar. Tá certo? Outra coisa importante, alterne os recursos. O que são recursos? Vejam que tem hora que eu passo vídeo, tem hora que eu mostro algum slide aqui, tem hora que eu chamo a atenção para cá, eu posso aplicar dinâmicas, eu posso fazer questionamentos, posso dar exercício para vocês preencherem. Tudo isso são recursos. Então, você alternando entre os recursos, você tem uma chance maior de criar engajamento por mais tempo. Porque só falando, por mais que esteja interessante, uma hora cansa. E por fim, conte histórias. As histórias, elas podem fazer um roteiro de duas formas. Primeira forma, técnica de redação. Vocês se lembram como fazia a redação? A gente usa introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, você pode apontar estatísticas, pode trazer alguns questionamentos, pode trazer já um pouquinho sobre o assunto. Desenvolvimento é discorrer sobre o seu conhecimento. E a conclusão?
dar sua opinião, fazer alguma indagação, fazer algum questionamento, você dá uma mensagem, então você conclui, você fecha aquele tema. Então isso é técnica de redação. Para construir uma palestra, funciona da mesma forma. Agora tem uma outra forma de construir palestra que eu também acho muito legal, que é storytelling. E para explicar o que é storytelling, tem um outro videozinho que ele é bem legal, que ele vai mostrar alguns filmes. Esses storytelling são muito utilizados em filmes. Na caverna em que você tem medo de entrar, está o tesouro que você busca. É forte essa frase, não é? E é o que eu sugiro a vocês. Dentro dos seus maiores medos e desafios estão também as suas maiores conquistas. Então, coragem, conhecimento e ação. Uma outra sugestão que eu indico para vocês: surpreenda, entregue algo que ninguém espera. Uma boa palestra é composto de algo que ninguém esperava, tá certo? E para finalizar as dicas aqui sobre palestras, programe o tempo. O tempo tem que ser muito bem executado. Conforme você vai se desenvolvendo, isso vai ficando mais claro para você. Olha, eu consigo falar sobre esse tema tantos minutos. Quando você ainda não consegue, fatia isso por tópicos do que você vai falar e ensaia bastante, tá certo? É muito importante você começar o evento muito próximo da hora que você marcou, para não deixar as pessoas que já vieram esperando, e também terminar perto da hora que você marcou. Afinal de contas, as pessoas podem ter compromissos depois. Agora sim, para a gente fechar, eu tenho uma frase que agora pode parecer assim um vídeo, pode ser uma frase enorme, um monte de coisa. Não, a frase é curtinha, ela é isso aqui, ó. Acredite em você. Por quê? Acreditar em você é parte essencial de qualquer coisa que você quiser fazer na vida. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Então, se você faz um curso de oratória, mas você não acredita em você, não vai melhorar a sua comunicação. Nem eu e nem ninguém. Se você não acredita na sua empresa, no seu empreendimento, no seu negócio, também não vai dar certo. E o aposte em você é justamente, pode apostar, aposta que dá certo. Todo mundo tem um potencial de desenvolvimento, mas um potencial sem treino, sem o desenvolvimento, é um potencial desperdiçado. Então acredite em você, conte com bons profissionais, e nisso eu me incluo. Conte com aquilo que eu puder ajudar você. E acreditando em você, tendo comprometimento, tendo disciplina, buscando aquilo que você almeja, dia após dia. Tem dia que vai ser difícil, tem dia que vai desanimar, tem dia que você vai se frustrar com o seu resultado. Mas pode apostar, se você insistir, se você persistir e se você buscar, você alcança. Durante muito tempo eu duvidei do meu potencial comunicativo. Eu ficava morrendo de medo das pessoas quando eu era adolescente, eu ficava morrendo de medo das pessoas quando eu era adulto, eu fui chamado para ser orador da minha turma na formatura, eu tremia que nem vara verde, eu lia os negócios, até perdia o que eu estava falando, eu era inseguro quando eu comecei a dar palestras. Hoje em dia, falar com uma pessoa, falar com 100, falar com 1000, dá na mesma, é só uma questão de estrutura e equipamento. Se eu conseguir, eu acredito em cada um de vocês que também vão conseguir. Agradeço muito a presença de cada um de vocês, e se o que eu trouxe para vocês puder ajudar um pouquinho no seu desenvolvimento, então hoje eu vou dormir muito feliz. Muito obrigado.